reforçando a doutrina da ressurreição. O que aconteceu na igreja de Coríntios? Começaram a inflamar no meio dos crentes que Jesus Cristo não havia sido ressuscitado. E se ele não foi ressuscitado, logo não haverá ressurreição para os salvos. E comunicaram o apóstolo Paulo a esse respeito, a esta onda que estava poluindo a igreja, a esse respeito, tirando a validade da ressurreição, tirando a pregação da ressurreição, dizendo que não haverá ressurreição dentre os mortos. Então Paulo escreveu esta carta, e agora nesse capítulo 15, a partir do 12, ele vai tratar este assunto até o verso 34. Então ele vai rebater esta inflamação de fake news que estavam espalhando no meio da congregação. Então Paulo vai veementemente, intensivamente, trazer uma palavra contra esta inflamação, essa fake news que estava espalhando no meio da igreja. Então Paulo começa no versículo de número 12, o capítulo é o 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos usando a versão NVI. Mas antes de eu ler o texto, deixa eu falar para você, o meu tempo aqui é pouco. Se você puder ficar comigo até o final, tenho certeza que será de grande aproveito. Eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Então, vem comigo, me acompanha, deixa aí o seu like, o seu comentário, adicione um sininho para você receber mensagem como esta. Este canal não tem outro assunto, só da Bíblia. A gente já vem lá de Gênesis falando da Bíblia, explicando na direção do Espírito Santo a Bíblia Sagrada. Este canal é o canal da bênção. Se ainda não é inscrito, por favor, porque é o canal abençoado. E você pode compartilhar esta mensagem como você quiser fazer com ela, porque é a mensagem cristocêntrica ou biblicamente, não tem outro assunto. Eu não estou lendo nenhuma revista aqui, nenhum jornal e nenhum outro site qualquer. Eu estou falando exatamente da Bíblia, só Bíblia, originalmente Bíblia, genuinamente Bíblia, nada genérico, tudo é Bíblia. Então vem comigo e soma juntamente comigo, porque o Evangelho tem que chegar no mundo inteiro. Se você concorda comigo, me acompanha. 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso de número 12, diz assim o texto sagrado. Olha na tela comigo. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Então Paulo aqui, ele apresenta uma vez mais a pregação da ressurreição. Ele traz uma afirmativa, está sendo pregado, que haverá ressurreição. E ele faz a pergunta: como alguns de vocês estão dizendo por aí, espalhando essa notícia errada, que não existe ressurreição dos mortos? Paulo parece que expressa isto com uma surpresa, ouvindo isso do próprio crente, o qual ele ensinou, ele pregou, e os versos anteriores, ele foi tão enfático em dizer: a pregação do evangelho que eu preguei a vocês, e vocês estão firmes, e vocês aceitaram, e vocês creram na pregação do evangelho. É desta forma que nós falamos
do versículo 1 do capítulo 15, no outro vídeo que antecede este. O versículo 1 do capítulo 15, eu vou repetir para você. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. E ele fala no versículo 2, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então ele está afirmando que a igreja está segura quanto ao evangelho da salvação. E agora, pasmo em saber que vocês estão espalhando por aí que não há ressurreição dos mortos. Para mim, é uma surpresa. E Paulo segue no verso 13. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. Ele acabou de dizer lá no versículo 1 desse mesmo capítulo, que eles estão firmados no evangelho que ele pregou. E que eles receberam e eles creram. Ele disse, então há um contraditório aqui, é paradoxo isso. Foi tudo perdido. Ele fala isso porque ele quer afirmar que há ressurreição. Aí no 15 ele diz assim, olha, mas que isso? Seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Porque foi ele que ressuscitou. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou Cristo. Logo, nós somos falsas testemunhas. E se os mortos, os crentes, não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, logo acaba tudo. Aí o verso de número 19, ele diz, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, se não há ressurreição, é somente para esta vida, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Tem outra versão, diz assim, somos mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos só nesta vida. Porque eu disse isso no outro vídeo. Se esta vida aqui é até 100 anos, por mais rico que você seja, por mais estável que você seja, por mais saúde que você tenha, mais vida saudável que você tenha, chegar em 100 anos, mas acaba. Não há dinheiro que te faz viver mais. Termina. Agora, Cristo veio prometendo para nós, e nós cremos, estamos seguros nisso, de uma vida eterna. Eterna. Se é uma vida eterna, logo ressuscitamos. Porque esse corpo, ele acaba. De 80 a 100, alguns passam um pouco de 100 anos. Mas é coisa anormal ou improvável. Verso 20, mas agora ele afirma, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, glória a Deus, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Ele foi o primeiro que ressuscitou, porque existiam outros que ressuscitaram, sim, filha de Jairo, o menino da cidade de Naim, Lázaro, outros também no tempo de Paulo, mas todos morreram. Mas Jesus não, ressuscitou e está vivo para a glória de Deus. Aleluia. O verso 23, ele diz, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Cristo voltará.
ele abaterá todo o ataque contra a nossa alma. A Bíblia chama de inimigos. Ele destruirá tudo quando ele vier. Porque ele ressuscitou primeiro. E depois, quando ele vier, os que lhe pertencem ressuscitarão também. E eu quero te dizer uma coisa. Se você ainda não pertence a Cristo, aproveita esta oportunidade. Passa a pertencer a Cristo. Porque quem pertence a Cristo tem vida eterna. De novo, para você entender, quem pertence a Cristo não morre. Quem pertence a Cristo tem vida eterna. É promessa do próprio Cristo que ressuscitou e está vivo. Se você não faz parte deste grupo que pertence a Ele, começa a fazer já. E se você já fez parte e de repente já não está mais firme, como diz a palavra, eu convido você a voltar. Volte hoje para Cristo, porque Ele prometeu, quando Ele vier, os que lhe pertencem serão ressuscitados. Ei, somente os que pertencem a Ele. Somente os que pertencem a Ele. Então, por favor, volte para Ele. Recebe Ele no teu coração hoje. Hoje é a oportunidade. Você precisa pertencer a Ele para ter a vida eterna, ressuscitar. Fica com esta palavra. E nós estamos falando sobre a ressurreição, porque a igreja de Corinto disse que não haveria ressurreição. Mas Jesus afirmou que haverá ressurreição. Então, no verso 25, que é antes que Jesus vem, porque assim, Jesus não vem no arrebatamento, o arrebatamento é a igreja que vai. Jesus vem a segunda vez, depois que, verso 25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Ele chama de inimigos no plural, verso de número 25. Aí ele chega no 26 e diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. Terminou. Então, aí haverá o fim, termina, colocando todos debaixo dos seus pés. Termina esta situação. Então, a minha pregação desse dia para você. Eu vou voltar aqui de frente à câmera para te falar. Se conserta com Cristo. O arrebatamento acontecerá. A volta de Cristo acontecerá. Os que pertencem a Cristo ressuscitarão. Somente os que dormiram com Cristo. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças, Senhor, e te louvar pela tua bondade, pela tua palavra. Seja o teu nome glorificado para todo sempre. Alcança teu povo, meu Pai, com a tua mão, com a tua bênção, trazendo, meu Pai, entendimento da santa palavra. Em nome de Jesus. Amém.